Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Bora falar sobre este clássico nacional, né? Uma das maiores rivalidades dos últimos tempos que estão surgindo muito graças ao que essas equipes estão fazendo. Uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, mas se encontram nos campeonatos nacionais, Copa do Brasil, Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Estão sempre à frente ali, encabeçando as disputas. Uma hora um vence, outra hora um é vice, outra hora estão ali sempre disputando. E Flamengo e Palmeiras têm rivalizado muito por conta dessa crescente evolução das equipes e porque estão sempre desenvolvendo, contratando, tendo os bons jogadores, tendo os técnicos, excelentes técnicos, bons técnicos que estão levando a equipe até fase de campeonato mais aguda ali, onde eles acabam se enfrentando e mais uma vez eles se enfrentam no momento, vamos dizer, um momento decisivo do Campeonato Brasileiro. Por mais que está no início, ainda não acabou o primeiro turno, mas o Palmeiras poderia abrir 7 pontos de vantagem para o Flamengo. E o Flamengo tinha a necessidade de vencer esse jogo, porque senão é um jogo de 6 pontos. O Flamengo vai até ali o Allianz Parque, até São Paulo e vence, consegue vencer uma vitória, aplicar ali um 2-0, venceu, mas tá longe de um jogo ser um jogo sem polêmica, né? Se tem Palmeiras e Flamengo de um lado, sempre vai ter muito holofote e qualquer coisinha que aconteça, por mínima que seja, vai ter uma grande repercussão e foi isso que aconteceu hoje. Se inscreve no canal, deixa o like, bora comentar um pouquinho sobre os vários atos desses jogos aí, do jogo, o que aconteceu. E bom, tentar deixar a minha opinião aqui. E espero que vocês comentem aí, falem o que vocês estão achando, o que acharam desse jogo. Alguns estão citando que tentaram roubar para o Palmeiras, outros falaram que tentaram roubar para o Flamengo, e aí fica aquela briga, né? Varmeiras, Varmengo, quem foi favorecido, quem foi prejudicado. É encontro difícil, né? A gente pensar assim, falar, pelo menos na parte da zoeira do futebol, são as duas equipes hoje em dia que a gente mais brinca que são as favorecidas pela arbitragem, né? Que são ali, que tem mais decisões positivas pro lado delas e menos pro lado dos adversários. E o Palmeiras, mais uma vez, teve um pênalti, então já começa aí. Primeira polêmica. Foi pênalti? Foi na área? A mão tava dentro da área? Ou foi fora? Porque tem ali o salto, né? Acaba a bola batendo na mão do jogador do Flamengo. Só que aí vem aquela questão, o árbitro de campo marca o pênalti. E o VAR pega e chama, fala, pô, tá meio inconclusiva essa imagem aqui, vem aqui, o Ramon Abate, né, Ramon Abate Abel, vem aqui dar uma conferida, vem aqui ver, pra ver o que você acha, eu acho que tá meio fora, acho que tá... pra gente ter uma decisão em conjunto. O árbitro fala, beleza, vou lá. E o árbitro vê, eu vi a explicação, eu vi o áudio do VAR, depois fiquei esperando sair o áudio do VAR. Eu entendi, na minha opinião, o corpo tá dentro, eu acho que o corpo tá dentro. É que a imagem que é fornecida não dá muito pra ver, sabe? A câmera não tem muito um bom ângulo. É igual o próprio árbitro fala. A paralaxe indica que, mostrando assim, vendo a paralaxe, dá pra ver que a perna dele tá muito mais para trás da linha ali da grande área, então significa que o corpo está ali na vertical, também está para dentro, está seguindo mais ou menos o padrão da perna. Por mais que a perna está um pouco mais atrás, mas o restante do corpo, que está um pouquinho à frente e ainda assim atrás da linha, está na vertical, está reto, rente à linha, então por isso ele acha que está dentro da linha, ele comprova, ele conclui assim que está dentro da linha, e é a interpretação dele. Vale a gente entender que é uma interpretação dele. Se ele deu o pênalti, teve a chiadeira de que dos torcedores do Flamengo, de que não era para ter sido pênalti. Se ele não dá pênalti, teria a mesma chiadeira do outro lado dos torcedores do Palmeiras que era para ter sido pênalti, cara. Então a gente tem que concordar numa coisa. Ia ter reclamação de qualquer jeito, assim como teve reclamação de qualquer jeito dos dois lados até o momento do jogo, durante o jogo. E ali o Palmeiras vai, aí o Piquerez vai cobrar. Eu achei estranho porque o Estevão havia acabado de cobrar um pênalti num jogo passado e falei, eu acho que o Estevão vai bater ali, né? O Estevão vai fazer o gol, o Estevão vai cobrar o pênalti, bora ver o que vai acontecer. Mas não deu nada, marcaram ali o pênalti, o Piquerez foi lá e
tomou ali, quis ali bater, e o Rossi foi e defendeu muito bem mesmo. Eu acho que a defesa mais difícil ainda foi a do rebote, por mais que tenha sido a queima-roupa mais perto dele, mas é difícil pegar o rebote. E ali o Flamengo não estava jogando muito bem. O Flamengo, para mim, o Palmeiras estava jogando bem melhor, jogou o primeiro tempo melhor, criou mais oportunidades, soube se defender bem. O Flamengo não conseguia ter ali o meio-campo, a ligação com o Arrascaeta fazia essa ligação, até mesmo o Bruno Henrique ali com uma válvula de velocidade pelas beiradas para conseguir. O ataque do Palmeiras não estava. Quer dizer, o ataque do Flamengo não conseguia desenvolver o futebol que a gente tem acostumado a ver do Felipe Luiz, de bons toques, bons passes. Tava tendo alguns erros de passe, então isso daí tava complicando, mas muito por conta da pressão que o Palmeiras estava fazendo. Aí vai pro segundo tempo, tá ali tudo ok, e aí a gente vê no segundo tempo o jogo começa a dar aquela oportunidade um pouquinho a mais pro Flamengo. O Flamengo começa a se sair um pouquinho mais ali, começa a ter as questões dele ali, prestar mais atenção e ver como é que vai. Aí tem o famoso lance que é o pênalti do Arrascaeta, o pênalti do Murilo no Arrascaeta. O primeiro que, cara, já começa numa falha de marcação. Na minha opinião, eu vi uma falha de marcação do Gustavo Gomes. Ele sai da posição dele para caçar o Luiz Araújo, que está praticamente quase perto da linha do meio de campo, e ele sai dali, deixa um buraco entre o Piquerez e o Murilo, e ali é onde o Arrascaeta vai estar, e o Luiz Araújo sai dessa marcação dele muito fácil, muito simples, dá apenas um giro ali, sai da marcação, limpa a marcação do Gustavo Gomes e acha o Arrascaeta no espaço, projetando para ir para mais à frente ali. E ele faz o passe, o Arrascaeta pega a bola, dribla o Murilo, e o Murilo viu que não arranjaria nada, tem o contato, a mão na cintura ali, no core ali, na região do abdômen do Arrascaeta, e cara, ele foi, sabe, eu acho que uma das coisas que fez com que o árbitro marcasse esse pênalti foi que ele esqueceu da bola. Ele viu que o Arrascaeta passou, foi só no corpo do Arrascaeta. Mas não teve impacto. Cara, mas ele tentou fazer a falta. Ele fez a falta de alguma forma, porque o Arrascaeta também aproveitou, cara. Foi oportunista, se jogou. Ele sentiu o contato e se jogou. Mas não era pra tanto, não era pra ele se jogar pra frente, era pra ele cair mais pra trás, mas não importa. O Arrascaeta tava com um manual embaixo do braço, com a faca e o queijo na mão, e ele fez disso uma oportunidade, e foi o que aconteceu. O árbitro viu, marcou a penalidade ali, né, com o auxílio do VAR, marcou a penalidade, e teve lá, o Arrascaeta vai e cobra, faz ali o gol, 1-0 para o Flamengo. O Arrascaeta mais uma vez decidindo pro Flamengo, e isso porque ele estava bem apagado durante o jogo, mas é aquilo, o craque, quando ele tem a bola no pé, em uma posse, em um movimento, ele pode definir o jogo, ele pode decidir, e ele decide, e depois numa jogada muito bonita, uma triangulação ali, numa jogada em velocidade de saída do Flamengo, o Ayrton Lucas vai e faz um 2-0, sem chance para o Palmeiras. Vitória merecida do Flamengo, porque aproveitou as oportunidades, por mais que o Palmeiras criou mais, havia tido mais chances de finalização, finalizou mais, mas não concluiu, não foi assertivo, não teve ali o 100% de aproveitamento, ou um mínimo por cento de aproveitamento, exigiu apenas uma defesa mais difícil ali do Rossi, que foi a do pênalti na hora do rebote, que o Rossi foi muito bem, se posicionou muito bem, e o Flamengo diminui essa gordurinha que o Palmeiras estaria para aumentar ali e complicar, né, 2 jogos e mais um empate ali. Eles ficariam na frente 7 pontos, é muito ponto, ainda mais para um time muito equilibrado que é esse do Palmeiras, que tem sido muito bem na Copa do Brasil, muito bem no Campeonato da Libertadores, e estava vindo muito bem no Campeonato Brasileiro, mas agora sofre essa derrota que embola mais ainda a parte de cima. O Flamengo
continua na vice-liderança, mas com um pontinho atrás, e depois já vem já o Cruzeiro, quem diria o Cruzeiro tá vindo, aí tem o Ceará que também tá lá mais embaixo, tem o Bahia e tem outros times que estão também crescendo neste momento, então não tá deixando com que os líderes acabem se desgarrando muito ali do pelotão ali do G4, um pouquinho mais G6, G7, é legal assim ter um campeonato disputado até o final até a 38ª rodada, beleza? Comentem aí sobre as polêmicas, se você achou que foi pênalti, se você achou que deveria ter tido outro pênalti num lance ali com o Alessandro, mas o jogador do Palmeiras, não lembro agora quem foi, mas, cara, sempre vai ter reclamação, aí depois no final tem o técnico lá do Palmeiras, o que estava hoje no comando, o auxiliar do Abel reclamando, aí diretoria fala, então sempre vai ter falação. E, gente, esquece. 2 times grandes, 2 times que têm tido histórico, às vezes, de ser ajudado pela arbitragem, de sempre ter decisões favoráveis quando o árbitro vai decidir no VAR e se encontram. Vai ter que decidir para alguém também o VAR. E um lado vai ser chateado, o outro lado vai sair feliz e vice-versa, beleza? Tamo junto e é nóis.